O autismo não é fácil, nunca foi e nunca será. Atrás de um autista tem uma família. Eu amo meus filhos, mas entendi que também tenho que me cuidar e preciso estar bem para deixá-los bem. Hoje vamos conversar com a Rebeca, que é mãe do Gabriel, Rafael e Miguel. 3 lindos meninos que têm o transtorno do espectro autista. Rebeca vai nos contar como é lidar com seus filhos em suas condições. Tudo que você precisa para fazer o seu pai feliz tem no Magalu. E o melhor, a entrega é super rápida. É isso mesmo. Piscou, chegou. Acesse o Super App Magalu e garanta o seu presente. Rebeca, obrigada por ter vindo até aqui hoje dividir sua linda história com a gente. Eu que agradeço poder falar de um assunto que para mim é tão importante em minha vida. Você casou muito nova, com 17 anos. E logo depois você já engravidou. Sim. Essa gestação foi planejada? Sim, era minha vontade desde a adolescência, eu só pensava nisso. Esse era meu plano. A gestação e o parto correram bem. Sim. E nada demonstrava que o Gabriel pudesse ter algum tipo de comprometimento. Só que conforme ele foi crescendo, você notou que ele tinha um comportamento, vamos dizer assim, diferente. O que você observou? Percebi que era atípico. Ele fazia movimentos repetitivos com as mãos e com o corpo, que isso é muito clássico do autismo. E percebi também alguns atrasos motor, algum atraso neurológico, e isso foi me chamando a atenção. Quando o Gabriel fez 4 anos, os atrasos foram ficando mais nítidos e recorrentes, e mesmo você levando ele em diversos médicos, não havia um diagnóstico. Como é que você lidou com essa incerteza sobre o comportamento do seu filho, Rebeca? Para mim foi bem difícil, porque era o primeiro filho, então eu não tinha como comparar o crescimento dele. Então isso foi muito difícil. E mesmo eu procurando, há 10 anos atrás, praticamente, não era tinha muito tanta pequeno, informação, sim. Né? Mas aí você foi se alimentando da internet nesse Sim. momento, há Sim. 10 anos atrás. Daí numa visita ao pronto-socorro, você conversou com um médico plantonista e você comentou sobre a sua desconfiança de que ele pudesse ter o transtorno do espectro autista, o TEA. O que o médico te falou e o que aconteceu a partir daí, Rebeca? O médico disse que realmente ele tinha algumas características por atraso. O que ele viu na hora foi principalmente o atraso motor e os movimentos repetitivos, como eu havia falado. A partir daí, foi um alívio acompanhado de um choque, porque eu era muito nova e não entendia, não conhecia ninguém com autismo para poder me espelhar. Sei. A partir daí, fui atrás de soluções. Eu queria uma solução que eu sabia que não tinha cura, Sei. mas eu sabia que eu poderia trazer uma melhora para ele, né? Uma qualidade de vida. E foi a partir desse momento que eu arregacei as mangas, como toda mãe faz, e fui atrás incansavelmente de médicos e médicos. Foi quando eu conheci a Praesp, que é onde ele estuda e faz todo o tratamento hoje. Durante o período de adaptação e no início das terapias do Gabriel, você engravidou do Rafael. Sim. Só nome de anjos, né? Sim. Seus filhos são anjos. Como é que foi, né, essa gravidez no meio de tantas adaptações, né, e descobertas do Gabriel? Porque você estava ali passando uma transição com seu filho caçula e você se viu grávida. Sim, o Rafael ele foi planejado, né? Nós estávamos em todo esse diagnóstico, toda essa avaliação do Gabriel. Então ele já era desejado por vários motivos. Eu sempre me imaginei o dia que eu não estivesse aqui. Sim. Quem iria cuidar? Acho que toda mãe imagina. Imagina eu, mãe de filha única, sempre penso isso, né? Eu penso muito nisso e foi quando eu perguntei para um neurologista e falei, e se eu arrumasse um outro para que a gente, né, tivesse quem cuidar, quem alimentá-lo quando precisasse? E ele falou para mim, pode ir tranquila, não tem perigo, 2 raios não caem no mesmo lugar. Foi quando eu comecei a tentativa de engravidar do Rafael, que demorou um tempo. Você tinha receio que o Rafael também pudesse ter o transtorno do espectro autista, Rebeca? Sim, eu não sei explicar, eu digo que é muito materno mesmo. Era um sexto sentido, assim? Isso, eu sentia que que poderia acontecer comigo. Como é que foi a gestação e o parto do Rafael? Foi uma gestação maravilhosa, mesmo com muita turbulência. Só que o parto, ele nasceu de 7 meses. Tá.
Eu tive algumas complicações a partir do 5º mês. Com 7 meses ele veio ao mundo, pequenininho, todo aquele aparelho de UTI, demorei para conseguir pegá-lo no colo. Então ele teve umas complicações devido à prematuridade. Já recém-nascido, o seu sexto sentido te dizia que o Rafael também tinha o transtorno do espectro autista. Sim. O que os pediatras te diziam na época? Porque pelo que eu leio, entendo e converso com mães, os sinais começam a aparecer aos 3, 4 anos. Recém-nascido não tem muito como diagnosticar. Eu sou muito amiga da Suzane e do Marcos e eu acompanhei toda a história do Romeu e acompanhei ele desde bebê. Então, recém-nascido não há como ter um prognóstico. Aliás, o prognóstico, o diagnóstico é muito difícil, né? Muito. Então, o que os pediatras te falavam a respeito quando ele nasceu, né? Prematuro e tudo mais? Dizia que era devido à prematuridade, para eu ter calma, paciência, e eu insistia muito nisso. Teve uma época que eles me recomendaram um psicólogo, que você espelha o seu primeiro filho no segundo. Imagina, ele não tem autismo. E mesmo assim, dentro de mim, eu falava, não, eu sei que tem, eu tenho certeza que é. Quando o Rafael completou 1 ano e meio, aí sim você começou a notar características muito sutis, né? Que se relacionavam com a sua intuição. Daí você foi ter uma avaliação, e qual foi esse diagnóstico? Foi autismo leve. Tive o diagnóstico fechado com autismo leve. E aí, nesse meio tempo, você foi lá e engravidou novamente. Sim. Conta pra gente se essa gestação também foi planejada e como é que foi o nascimento do Miguel. Não, essa gestação eu tomava todos os cuidados para não engravidar. Eu falo que ele realmente foi um presente divino. Não sei o que aconteceu, que eu merecia ter mais um. E durante toda essa avaliação também do Rafael, eu engravidei, foi desesperador, entrei numa depressão terrível, porque eu já tinha 2 com autismo, né? Então, para mim, seria muita coisa, não ia dar conta na minha cabeça. Uhum. E assim como o Rafael, se você também tinha o sexto, que coisa louca isso, né? Você também Sim. tinha esse feeling que o Miguel teria o transtorno do espectro autista. E esse pressentimento se confirmou após uma avaliação. Qual é o grau de comprometimento dos meninos, Rebeca? Tem o Gabriel mais velho, que tem grau severo, hoje ele cabe no autismo clássico. O Rafael, que tem autismo leve, e o Miguel, que tem autismo moderado. O Gabriel, que é o mais velho, que veio primeiro, ele tem mais dificuldades. Ele tem atraso motor, ele tem algumas comorbidades que veio junto com o autismo, por exemplo, a impulsão alimentar que ele tem que comer a todo momento, é muito impulsivo mesmo, não é algo que a mente tenha fome, então é uma coisa que a gente tem que controlar. Ele tem um atraso na fala, ele tem uma dificuldade muito grande ao falar, hoje ele fala, ele consegue falar, mas é uma dificuldade enorme. Tem muito atraso com o social, é uma coisa que trabalhamos muito com ele. Atraso também no pedagógico. Ele não faz as mesmas atividades que uma criança normal com 12 anos faria. O Rafael tem autismo leve, então o autismo dele eu falo que é bem um autismo atípico. Sei. Porque ele tem uma socialização maravilhosa. Sei. Ele tem um pedagógico bem atrasado, mas ele fala normalmente. Ele tem contato no olhar, contato visual. Ele não tem estereotipias, na verdade ele tem pequenas, mas ele consegue esconder isso, porque ele quer se encaixar, vamos colocar, numa sociedade, então ele esconde isso até mesmo de amiguinhos. E o Miguel, que tem um atraso também na fala, que hoje com 5 anos ele ainda não fala, tem um atraso no motor, que é pequeno, mas existe, e tem um atraso muito grande pedagógico. O Gabriel, que é o teu mais velho, Sim. Tinha crises incontroláveis. Aí você testou vários medicamentos, e vocês optaram pelo uso da cannabis. Conta pra gente como é que foi essa decisão e o impacto dela na qualidade de vida dos meninos. A cannabis, ela trouxe uma qualidade de vida que eu nunca tive. Do Gabriel, principalmente. O Gabriel, ele não falava. Eu iniciei o cannabis com ele com 8 anos de idade. Ele não falava, ele tinha uma dificuldade motora surreal, ele não conseguia andar mais de 5 minutos. Ele tinha problemas em ficar de sapato, ficar de meia, de roupa. São coisas pequenas, detalhes assim que
que às vezes passaria despercebido para uma mãe, só que uma mãe, pra gente que é mãe de um autista, você quer que ele se enquadre, não que ele se enquadre numa sociedade, não, que ele tenha o mínimo de qualidade de vida, vida. Imagina você sair com uma criança sem roupa numa rua, ou então chegar ao local e ele tirar a roupa porque ele simplesmente não quer. A partir daquele momento que as crises ficaram maiores, que isso vem com a idade, fica muito difícil. E eu não conseguia ter vida social nenhuma. Eu não saía de casa pra nada com ele. Eu não conseguia ir ao mercado porque ali haviam crises. Era desesperador, porque ele é enorme e ele tinha crises agressivas, que infelizmente hoje o autismo também é muito romantizado, mas não é assim dentro da realidade. É difícil. Então, eu não conseguia sair de casa. E com o cannabis ajudou muito? Muito. Quando optamos, né, eu e o pai deles optamos pelo cannabis, isso foi surreal. Porque ele começou a falar 3 meses depois. Nossa, ele não falava? Não, ele não falava nada. Ele não falava mamãe. Nossa, ele não falava nada. Rebeca. Após o uso, ele começou a falar. Ele começou a desenvolver na escola e ele começou a ter uma outra vida e independência, que é tudo que a gente quer que eles tenham, né? A cada dia parece que a medicação da cannabis, ela traz melhora a cada dia, ao contrário das outras. Que as outras, há um tempo que você vai dando a medicação, elas vão perdendo o efeito. E a cannabis não. E hoje a compulsão alimentar acabou. Hoje ele fala, hoje ele olha nos meus olhos. Nossa, tem um diálogo perfeito, mesmo com a dificuldade. Sei. Mas ele tem um diálogo perfeito. E só ele faz uso do cannabis, os mais novos os não? três. Os 3. Isso. E teve uma evolução e uma melhora nos 3. Nos 3. Rebeca, o que você diria para famílias que, assim como você, cuidam e convivem com pessoas com transtorno do espectro autista, né? Não esqueçam de si. Porque uma família, quando ela recebe um diagnóstico, ela vive um luto que é terrível. E sim, você tem direito desse porque luto. Você idealizou um filho. E aí você tem que viver esse luto. Exato, e você tem que viver esse luto. Só que não para sempre. É desesperador? Sim, é desesperador. Só que pode ser melhor. Se você aceitar o diagnóstico e você começar a cuidar de si para poder cuidar do próximo. Se eu não tiver uma cabeça boa, eu não vou conseguir ajudar meus filhos. Se eu não estiver feliz, eu não vou conseguir fazer com que meus filhos sejam felizes. Não esqueça que além deles você tem uma vida e você tem que estar bem para também fazer o bem para eles. Isso é a maior verdade, né? A gente, quando tá bem com a gente, é muito importante que a gente reflita isso pros filhos, né? Rebeca, pra gente finalizar, eu queria saber o que é amor pra você. Basicamente, o amor são meus filhos. Porque, desculpa, por mais que eu tente te explicar o que eu sinto, jamais teria uma palavra pra dizer o que eles são na minha vida. O tanto de crescimento que eu tive dia a dia. Vendo, aprendendo, educando. Então, pra mim, o amor são meus filhos. Não teria uma palavra melhor. Pra mim, eles são mais que a minha vida. Eu trocaria tudo pra ter mais um dia com eles. E é tudo isso que eu peço dia após dia. Mais um dia. Mais um dia, mais um dia. Então, isso pra mim é amor. Isso pra mim é amor incondicional. Rebeca, você é uma linda. Parabéns Obrigada. pela tua história. Uma mãe guerreira, vencedora, mulher com M maiúsculo. Desejo que você tenha um caminho aí de luz e prosperidade, amor, conquistas diárias que podem parecer bobas, mas que para vocês são imensas, né? O seu relato aqui é muito importante para ajudar outras famílias. Queria te presentear com o meu livro, Da Minha História com a Vida. Obrigada. Te agradecer muito. Muito te obrigada. desejar boa sorte. Eu Obrigada, agradeço. tá? Muito obrigada. Se você tem uma